No início da minha carreira como personal trainer, eu ouvi muitas coisas, muitas histórias, mitos que na época eu acreditei que eram verdades absolutas, que me causavam muita tristeza, muita frustração, porque era a carreira que eu queria seguir pelos próximos anos. Talvez você também já tenha ouvido ou até mesmo acreditado nessas histórias. E hoje eu estou aqui exatamente para contar a verdade sobre o que realmente funciona para você crescer e prosperar nessa profissão chamada personal trainer. Fica até o final, porque eu vou compartilhar um caminho direto para você evitar esses mitos e construir uma carreira mais sólida e mais valorizada. Vamos começar com um mito que nós, personagens, acreditamos logo lá no início de carreira, lá na faculdade, que basta ser um bom treinador, ter muito conhecimento técnico e os alunos, os clientes vão aparecer. Todo mundo vai querer treinar com você. Bom, eu também acreditei nisso, pensava que só precisava saber montar os melhores treinos, as melhores técnicas, né? E pronto, muitos alunos estariam aí querendo treinar comigo. Para ajudar ainda mais, o que nós costumamos fazer? Milhares de cursos, de métodos diferentes de treino, pós-graduação em fisiologia, biomecânica, conhecimento técnico e mais conhecimento técnico. Mas sabe o que aconteceu ao longo da minha carreira? Eu percebi que por mais conhecimento técnico eu tivesse, eu não ia conseguir captar ou fidelizar os meus alunos. Eu sentia que eu estava sempre correndo atrás de aluno, lutando para fechar o mês, pagar as contas. Veja bem, não me leve a mal. Você não está errado em querer fazer vários cursos, em querer mais conhecimento técnico, fazer pós-graduação para melhorar a sua aula. Porém, como personal trainer, é importante estudar outras coisas para crescer na carreira. Como marketing, personal brand, finanças é importantíssimo, o atendimento, técnicas de vendas, relacionamento é muito importante para o seu desenvolvimento. Eu já falei sobre personal brand aqui nesse canal e finanças em outros vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso seja interessante para você. E esse mito, ele ainda está se perpetuando. Na minha visão, isso é culpa das faculdades, porque as faculdades são extremamente técnicas. Ela não prepara você para o mercado de personal trainer. Ela te prepara para montar uma aula, para você ser um cara acadêmico, para você ser um professor de sala. Esse é um dos motivos que eu estou preparando um curso sobre como viver de personal trainer, onde eu ensino o que nenhuma faculdade de educação física ensina, baseado no meu conhecimento de área, com a minha experiência de mais de 15 anos, de que viveu e vive somente como personal trainer. Vamos para o mito número 2. Esse é um mito muito perigoso que faz muito personal trainer por aí abandonar a carreira. É aquela frase que para conseguir muitos alunos, muitos clientes, a gente precisa cobrar barato. Eu vi muito isso no começo e ainda escuto muito isso por aí, por medo de perder clientes ou por não conseguir aí alunos novos, acabam cobrando valores super baixos. O resultado desse mito é que você vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Aí eu aprendi que preço baixo pode atrair clientes que não valorizam o meu trabalho e vão me desgastar muito. A questão é saber construir o valor no meu trabalho a ponto de saber justificar a minha cobrança, o meu preço. Entender como comunicar seu valor e justificar seu preço não é fácil, é um processo que se cria aos poucos, ele é demorado. Mas quando você aprende, isso passa a correr naturalmente. Simplesmente porque o seu marketing estará atraindo as pessoas, o público correto, né? Um público com valor mais agregado. E a sua imagem, o seu marketing pessoal, também vai estar passando muito mais valor. A sua comunicação começa a passar autoridade. E aí os seus resultados vão falar por você. O serviço de personal trainer, ele é um serviço premium. Ele vai além de um simples treino. Uma pessoa que procura um personal trainer, ela está ciente que há um custo alto. Afinal, você estudou para isso, você investiu dinheiro, tempo, tem um valor agregado ali. Precisa ser valorizado pelo seu conhecimento. Tem uma frase que eu já ouvi, eu não me lembro bem de quem que é agora, mas é o seguinte: se existe uma pessoa da sua área tendo sucesso, então o problema está em você. Infelizmente, muitos personagens se agarram nesse mito de que precisam cobrar barato ou não vão conseguir alunos, não vão conseguir clientes e estão se afundando ou ficam lá reclamando da área. E mais uma vez entra no ponto do conhecimento de personal, em marketing, em gestão, em brand. Tendo esse conhecimento, esse mito vai ficando para trás.
se atrair seu nicho, saber se comunicar, saber negociar com seu cliente, eu te garanto que você não vai ficar aí acreditando que precisa cobrar barato para ter aluno. Agora, uma coisa que é barato mesmo, você pode fazer agora, é se inscrever no nosso canal e entrar para a nossa comunidade. O link está na descrição para receber aí conteúdos que vai crescer a sua carreira. E o último mito desse vídeo, que vai abrir seus olhos, pois abriu o meu também, e foi o que fez eu fidelizar meus alunos por anos, que o mito é que o aluno busca personal trainer porque gosta de treinar, porque quer treinar. Isso é um grande mito para a maioria dos alunos, para a maioria das pessoas. É verdade que você pode ter alguns alunos aí que realmente gostam de treinar, que buscam personal para ter maiores resultados, mas a grande maioria das pessoas, elas buscam personal porque elas odeiam treinar. Se não é eu ou você que vai lá na casa do seu aluno, o bicho preguiça lá, ele nem levanta, ele nem sai da cama, porque ele não gosta de treinar. Quando eu comecei como personal trainer, a cabeça ali borbulhando de ideias, de treinos, eu chegava todo animado explicando por que servia o movimento, o músculo, para que fazia aquele exercício, mas 99% deles não se importavam, eles reclamavam da aula, que estava pesado, que cansa, que sente dores. Eu confesso que eu até ficava um pouco chateado ali, porque para mim aquilo era normal, eu adoro treinar. Então, fazia sentido. Só que, entenda, provavelmente o seu aluno, ele também não gosta de treinar, ele odeia exercício, ele queria estar fazendo qualquer outra coisa. E se ele está ali com você, porque ele sabe que é importante e provavelmente é porque ele precisa. Aí, o que eu vejo é personal trainer reclamando de aluno que faz corpo mole, que reclama do treino, que não gosta de pegar pesado, que só quer conversar. Pois é, meu amigo. Bem-vindo ao mundo do personal trainer. Quando eu entendi que os alunos não gostam de treinar, que eles fazem por obrigação, eu passei a ter mais paciência com eles. Eu passei a tentar motivar mais eles, buscar trazer novidades, desafios que eles sejam capazes de realizar. Eu passei a ser uma pessoa mais agradável durante a aula. O cara já vai ficar ali comigo 1 hora do dia, 3 vezes na semana. Ele já odeia treinar. Pô, eu vou ser um cara chato, com um papo chato, cara fechada lá, perguntando se já tomou whey hoje. Não, pô, eu vou ser um cara leve, eu vou fazer umas piadinhas, eu vou deixar o aluno mais à vontade durante a aula, escutar o que ele tem para me dizer, né, me interessar por que ele está me contando. Tem até um livro que fala sobre isso, mas acho que isso pode ser um vídeo uma próxima hora aí, hein? Se gostou, deixa seu like, comenta aí se você acredita nesses mitos. No mais, muito obrigado por assistir até o final. Bons treinos!